Meu nome é João Paulo Martins, sou advogado especialista em direito médico. Eu já fui do jurídico de um plano de saúde durante 2 anos. Já fui advogado de diversas seguradoras, defendendo profissionais da saúde, médicos, dentistas. Meu escritório de advocacia tem uma atuação especializada em direito médico e a JPMed me trouxe para estar aqui com vocês como especialista na área, no direito médico, mostrando para vocês o que vem acontecendo no judiciário do nosso país. E como eu falei, aqui é um bate-papo. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão que a gente já vai respondendo e eu vou tentar objetivar ao máximo essa conversa, tá? Sou especialista em Direito Médico pela Fundação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Também sou escritor das revistas das Santa Casa, de artigos científicos. Mas vamos lá, o que é que tem acontecido? Todo dia a gente vê esse tipo de notícia nos jornais, na internet, nas redes sociais. Todo dia a gente vê médicos, profissionais da saúde sendo judicializados. As demandas na área da saúde, eles crescem 35% ao ano desde 2020. Então, isso significa o quê? É um oceano azul para a gente que trabalha com RC, com seguro de responsabilidade civil. Não é? O RC não é um produto novo, é algo que existiu aí há muito tempo, mas está em voga agora. E eu acredito que as coisas vêm muito de fora do nosso país para o nosso país. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, hoje os hospitais só contratam médicos se eles já tiverem um seguro, porque o risco é muito alto, né? O risco é muito alto. Na Suíça está tendo uma defasagem de obstetras, porque o seguro é muito alto, o valor do seguro, então já não está valendo a pena. Então, a judicialização está acontecendo no mundo inteiro, inclusive no nosso país. Então, a gente sabe que é crescente a quantidade. Hoje a gente tem mais processos contra médicos no país do que médicos. Isso é impressionante. Além disso, são 203 novas ações judiciais contra médicos por dia. E quando a esse número eu junto demandas dos conselhos éticos, CRO, CRM, Conselho Regional de Odontologia, de Medicina, enfim, outros, esse número ultrapassa as 300 demandas dia. Então, o que a gente tem aí? Uma gama de oportunidade. Hoje, o médico, ou ele já foi demandado, ou ele conhece alguém que já foi processado, ou ele vai ser processado. É o caminho natural. Quanto mais ele trabalhar, mais risco ele vai estar exposto. Por isso é importante ele ter um seguro. Porque ele vai pagar ali uma parcela mensal, e se ele vier a ser demandado, o seguro vai pagar o advogado dele. Não, ele tem o advogado dele. O seguro paga o advogado dele, a JPMed. Não, eu não tenho um advogado. A JPMed fornece um advogado daqui de Brasília ou então de outro estado. A JPMed tem advogados em todos os estados. Se ele vier a ser processado, a JPMed ainda vai pagar o valor da condenação até o limite que ele contratou, né? Então é muito importante ter hoje um seguro desse. E por que isso está acontecendo? Isso aqui é uma opinião pessoal minha, que eu criei essa opinião ao longo da minha experiência ao longo dos anos. Então, o primeiro ponto, um forte avanço da internet. Então, hoje as pessoas, como o Jangola me falou, estão cada vez mais conectadas. Então, hoje é muito fácil contratar um advogado que processa profissionais da saúde. Se vocês fizerem um teste depois, botarem no Google e quero processar um médico, vai aparecer um advogado. Muitas vezes no êxito, com contrato de honorário só no êxito, só se der certo. O paciente ele já chega também diagnosticado no consultório do médico, então a relação está cada vez mais frágil. Antigamente o médico era aquele médico da família, do avô, do pai, dos netos, o que ele falava. Hoje não, você já chega lá diagnosticado, eu quero isso, eu quero aquilo. Além disso, a gente vive uma cultura marcada por uma forte exigência e principalmente intransigência. O paciente simplesmente ele não gosta de um tratamento, principalmente na área estética, e ele chega para o médico e fala, se você não me devolver o dinheiro, porque eu não gostei, não tenho erro, não tenho intercoisa, eu só não gostei. Eu vou para as redes sociais. Isso é uma puta de uma covardia, porque o médico ele não pode ir para a rede social se defender, porque aí ele estaria infringindo o Código de Ética do Conselho Federal de Medicina. Além disso, os profissionais da saúde, principalmente os médicos, eles são os mais vulneráveis, porque o paciente ele pensa, o meu médico ele é rico e ele tem que me devolver esse dinheiro, e se ele não me devolver, eu vou processar ele e vou ganhar essa ação. Não é? E além disso, que é o que a gente vai se ater aqui, os pacientes eles têm até 5 anos a contar da consulta, do procedimento ou do fato para processar o médico. Então o médico ele vai ter que guardar, quando eu digo o médico, o dentista, o biomédico, né, o fisioterapeuta, então ele vai ter que guardar durante 5 anos toda aquela documentação.
Quando eu falo de conselhos, de demandas éticas, não existe prazo prescricional. Então, de uma consulta hoje, se eu denunciar um médico no CRM, daqui a 20 anos, ele vai ter que se defender, porque não tem prescrição no Conselho Regional de Medicina, nos Conselhos Regionais de Medicina. E na esfera criminal, vai depender do crime. A tipificação, cada tipificação de crime tem uma prescrição diferente, né? E aí, continuando, pessoal, do mesmo fato, o médico, o profissional da saúde, ele pode ser demandado em até 3 esferas. Então, do mesmo procedimento, da mesma cirurgia, do mesmo tratamento, ele pode ser processado no cível, que é quando o paciente quer reparação em dinheiro, no criminal, que é quando tenta cessar o nosso principal direito, que é o direito de ir e vir, se vier a ser condenado, e no ético, que aí vai sobre a profissão, a suspensão, a cassação. E aí o médico que tenha, o profissional que tem uma JPMed dessa da vida, vai estar amparado nessas 3 áreas, porque a JPMed, ela garante o advogado nas 3 áreas, o acompanhamento nas 3 áreas, seja criminal, e todos com advogados especialistas. Mas, explicando para vocês um pouquinho o que é que o Código Civil diz, e sem ser maçante, basicamente trazendo a informação para vocês, as ações judiciais elas vão ser basicamente fundamentadas nesses 2 artigos. O artigo 186 e o 927 do Código Civil. O que é isso? Basicamente, eles dizem que quem comete um ato ilícito tem que reparar. Então, se é um médico, faço um tratamento e daquele tratamento tem um dano ali, eu tenho que reparar. Mas se fosse só nesses 2 artigos, era muito bom. O problema é porque entra o Código de Defesa do Consumidor. E aí é onde vai entrar o nosso oceano azul e cada vez mais a dependência dos profissionais da saúde terem um seguro de responsabilidade civil. Porque o profissional da saúde, o médico, ele passa, quando ele é processado, ele tem que provar que ele não errou. Nas outras áreas, se eu processo uma construtora não, mas se eu processo o Guilherme porque ele me vendeu um apartamento e eu digo que ele não me entregou, eu tenho que provar que ele não me entregou. Nas ações contra médicos e profissionais da saúde, não. O ônus da prova é de quem está sendo processado, porque tem o Código de Defesa do Consumidor. Né? E aqui é a perguntinha básica que o médico sempre vai ter que se fazer quando tiver algum paciente em conflito com ele, ou algum paciente em litígio com ele, ou até em processo. Para que o médico seja obrigado a responsabilizar, reparar um dano, tem que ter um dano, óbvio. Mas para que tenha esse dano, tem que ter uma conduta humana, ou seja, a ação do médico. Para que tenha a responsabilização, também tem que ter um dano ou prejuízo. Mas tem um negócio chamado nexo de causalidade. O médico tem que se perguntar, o dano só aconteceu porque eu tive essa conduta? E aí eu trago um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente cirurgião plástico, fez uma cirurgia de abdominoplastia na paciente, a paciente é uma cirurgia com um corte desse tamanho aqui de um lado a outro, tem que passar 15 dias curvada. A paciente, isso lá em Fortaleza, no Ceará. A paciente fez a cirurgia, com menos de uma semana pegou um carro e foi para Mossoró, que é uma cidade no Rio Grande do Norte. Sozinha, sem estar curvada, passou mal, desmaiou, o SAMU veio, não sabia que ela estava operada, botou ela na maca, abriu os pontos, ela processou o médico e ele saiu no Fantástico. Olha a confusão. Aí o médico tem uma conduta humana? Tem uma cirurgia. Tem um dano? Tem um dano. Mas tem nexo de causalidade da conduta do médico com o dano? Não tem. Então, em todas as ações judiciais, o que eu vou sempre tentar quebrar é o nexo de causalidade, para comprovar que aquela ação do médico nada tem a ver com aquele dano. Né? Isso é muito importante. Essa ação a gente ganhou na justiça, lá no escritório, mas o Fantástico ele não volta para refazer a matéria. Né? Mas aí, vamos lá. Existem 2 tipos de responsabilidade, a subjetiva e a objetiva. O que é a responsabilidade subjetiva? É a responsabilidade na qual os profissionais da saúde estão submetidos, ou seja, as pessoas físicas dos profissionais da saúde. Para ele ser condenado, tem que ser comprovado que ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Só que é ele que tem que provar que não agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Então, para o cara ser condenado, é mediante culpa. E existe a responsabilidade objetiva, que são das pessoas jurídicas, que independente de culpa, vai ter que reparar. Qual é a diferença? O paciente está no consultório do médico, numa maca lá, ou no dentista, naquela cadeira, aquela cadeira quebra e ele cai e quebra uma costela. O dentista teve culpa?
Não, a cadeira é zerada, está nova, está na garantia. Então o dentista não vai ter que reparar. Mas se isso foi dentro de um hospital, o hospital, independente de culpa, vai ter que reparar aquele paciente. E aí o hospital, se quiser, entra com ação de regressiva contra a fabricante da cadeira e ponto. Então essa é a principal diferença. A responsabilidade subjetiva vai recair sobre a profissão, pessoa física do médico. E aí o que é que os advogados que processam médicos fazem? Em vez de processar o médico, processa o CNPJ dele, a clínica, o consultório. Na hora da defesa, a gente vai desconsiderar isso e vai dizer o quê? Que ali é o consultório dele, que o CNPJ nada mais é para fins fiscais, e a justiça tem aceito isso, quando realmente, de fato, é. Quando não é um grande hospital, quando não é um complexo e tudo mais, né? Porque aí a defesa da pessoa jurídica, com responsabilidade objetiva, ela é muito mais complexa. Se tem um dano, independente de culpa, vai ter que reparar. Daí vem a importância de se vender também seguros para empresas, clínicas, pequenos hospitais, e a JPMed ela oferece. Não, e nessa Tanto da situação... pessoa física quanto da pessoa. Exato. A diferença da JPMed é o seguinte, só um minuto, que a pessoa física, o seguro já está lá de prateleira, tu já sabe qual o valor. A pessoa jurídica, não, vai ter que fazer um orçamento, fazer uma cotação, quantos profissionais, tal. Tá, o médico foi processado na pessoa física. E aí ele trabalha numa clínica ali, naquela clínica tem mais 10 CNPJs, todos atuando dentro daquela clínica. Por K5, que é uma clínica pequena. Como é que fica essa situação aí na hora da defesa? Pronto, mas quem está sendo processado é o médico que atuou ou é outro médico? Não, Porque... o médico que atuou que tem o seguro aqui. Ele foi processado, porque o advogado ele sempre vai processar os dois, tanto a clínica como... E a clínica não é desse médico, é de outra pessoa. A clínica é a clínica que são vários associados, são né? 5. Pronto. São 5 ali. Certo. Uma clínica pequena. Posso dar uma colocação? Pode. Eu sou médico Tá. há 45 anos. O que acontece hoje? Todos os processos hoje que os pacientes estão entrando, na verdade, não é só contra o médico, não. Tem um convênio, que o convênio aceitou aquele médico, teoricamente. O hospital, o diretor clínico, até que é o seguro de responsabilidade civil do diretor clínico, e finalmente o médico. Então, na verdade, eles colocam como se fosse um preposto. Então, assim, o hospital, ele é responsabilizado porque ele, teoricamente, acatou um médico, teoricamente, incompetente ou negligente. Então, ele também é corresponsabilizado. Por isso que essa ideia não é só dos Estados Unidos, hoje no Brasil, alguns hospitais exigem, principalmente quem trabalha em emergência, Que tem um RC. a pólice de seguro de responsabilidade. Perfeito, civil, tá? perfeito. Então, assim, é um mercado que cresce cada dia mais e ainda tem outro detalhe. A maioria dos médicos não estão preparados para essa judicialização, que eu acho que é outra parte que vocês vão ter também que desenvolver, é preparar o médico. Aquilo que o Jaguar falou, tem que preparar o médico, vocês vão preparar para vender, você tem que se preparar para se defender também. Então, documentação, prontuário, procedimentos informados, contratos. Mas, enfim, o que acontece é isso. Se processa hoje toda a cadeia de assistência do paciente. Então, hospital, convênio, médico, diretor clínico, tudo envolvido naquele atendimento. Aí, pegando o gancho e te respondendo, vamos lá. Nós temos 5 médicos, um fez um tratamento, foi processado, ele é a clínica, né? Existe o seguro dele, pessoa física, e existe o seguro da pessoa jurídica. Se nesse caso a clínica não tem seguro, o seguro vai, a JPMed ou qualquer outro seguro vai cobrir só da pessoa física, certo? Agora, a JPMed, vamos supor, ele é o único dono da clínica e foi processado também, se não tiver outro sócio, o seguro cobre a clínica, entendeu? Funcionar a atuação também dos funcionários, por exemplo, ali tem técnico de enfermagem, enfim, Aí tem que ter, cada um tem que ter o seu seguro. Mas o que é que pode ser feito? A clínica faz uma cotação. Mas, por exemplo, nessa situação que você trouxe, o médico, ele tem a clínica dele lá, aí ele foi processado, ele e a clínica. Aí nessa situação ele tem um técnico de enfermagem que é esse. A técnica, sei lá, deu um ponto, errado, enfim, isso a gente sabe o que acontece. Seria legal se contextualizasse a situação que teve agora no Manchete. Sim. Foi uma problemática do técnico de enfermagem
que estava usando o código, o login dos médicos, Sim. né? E aí está sendo o técnico. Mas ele é muito mais amplo, né? Mas eu entendi. Aí vamos supor Na situação que o técnico acaba... o médico que atende ali na clínica, que fez um procedimento ali. Como o caso do meu pai, né? Assim, lá aqui no hospital, não, aqui do negócio do acesso. Pronto, meu senhor foi fazer o acesso no braço para poder fazer contraste. E aí o contraste vazou e aí, enfim. Aí a pergunta é, a culpa é do médico? Não, porque não é ele que coloca, é do técnico ou do enfermeiro. Então o técnico que tem que ter O seguro, mas o técnico não vai ser processado, quem vai ser processado é o hospital e o médico. Porque o paciente, ele pensa o quê? Quem tem dinheiro é o médico, é o que eu falei, são os mais vulneráveis, entendeu? É muito difícil o técnico, até mesmo o enfermeiro, entrarem nas ações. Pode acontecer? Pode acontecer. Existe? Existe, mas é muito remoto, é mais raro. O que mais acontece é o médico e o hospital. Se o hospital... acontece, aí o enfermeiro tem que ter o... Tem que ter o seguro ou contratar um advogado para se defender, né? Então funciona dessa forma. E aqui vai entrar... Eu até trouxe, doutor Paulo, essa parte preventiva um pouco mais na frente, que a JPMed hoje ela é a única empresa do mercado que faz a parte preventiva. Esse é um dos nossos diferenciais e vocês vão ver. Mas aqui entra a história do Código de Defesa do Consumidor, que eu sou totalmente contra, porque o médico na faculdade, aqui temos o Guilherme que é médico, o doutor Paulo, na faculdade eles aprendem o quê? Que a medicina não é uma atividade mercantil, que você não pode comercializar a medicina, que você tem que fazer por amor, juramento lá. Só que na hora de serem julgados, o código que fundamenta as ações é o Código de Defesa do Consumidor, que é um código que regulamenta a relação comercial entre fornecedores e consumidores. Não faz nenhum sentido. Se a gente parar para pensar, não faz nenhum sentido. É como se estivessem comparando a medicina à compra de um iPhone. Não faz nenhum sentido. Mas aí qual o problema disso? Quando entra o Código de Defesa do Consumidor, ele entende que o paciente é vulnerável. E o paciente, sendo vulnerável, ele tem a facilitação da sua defesa. Então ele tem a inversão no ônus da prova. Ele basicamente precisa só alegar sem precisar provar nada. Então por que as ações aumentam? O paciente geralmente tem um advogado de graça, que eu falei, de graça que eu digo, com contrato de pagamento no êxito, que nesse mercado é assim que funciona, e eu também sou contra o advogado não cobrar mais, cada um faz de uma forma. Geralmente, em 90% dos casos, a justiça dá a justiça gratuita para o paciente, então ele não paga as custas judiciais, que já eram uma barreira. Ou seja, se ele perder a ação, ele também não paga nada. Não tem sucumbência, né? Então ele vai no risco e ele não precisa provar, é muito bom, é muito fácil, né? Já o médico tem que pagar o advogado, tem que pagar o seguro, e se perder ele pode ser condenado, porque tem que provar a sua inocência nas ações. E o que a gente pode fazer? Primeira coisa, os profissionais da saúde, médico, dentista, biomédico, enfim, tem que ter um seguro de responsabilidade civil da Just Protect Med, que é a JPMed, né? Esse é o ponto mais importante, porque vai resguardar a carreira dele, vai proteger uma eventual dilapidação do patrimônio dele se ele vier a ser condenado, esse patrimônio que é da família dele, esse patrimônio que ele demorou anos para construir, pode perder numa ação judicial. E o pior, o judiciário, na minha opinião, ainda não... O judiciário está julgando ali de um voo atrasado da Latam a uma cirurgia de abdominoplastia. Então, o próprio juiz ainda não, ou o desembargador, apesar de serem extremamente capacitados, eles ainda não têm um suporte de um médico ali para auxiliar nos julgamentos, né? Então, não tem aquele entendimento. Então, a gente ainda fica à mercê disso. É muito importante que os profissionais tenham termos de consentimento. O termo de consentimento ele tem que ser específico por procedimento. Então, o cara vai fazer uma cirurgia de mama, é um termo. Ele vai fazer um botox, é um outro termo. Ele vai fazer uma cirurgia de abdômen, é outro termo. É um termo para cada procedimento. Porque se não for específico, esse termo vai ser anulado e ele eventualmente vai ser condenado porque não tem o termo. O médico fez um exame físico na paciente, coloca que fez um exame físico nela, coloca onde até foi esse exame físico, até porque está crescendo muito essa questão de assédio, de denúncias por assédio. E quando você coloca no prontuário que fez o exame físico e aonde foi o exame físico, você já está, ninguém vai colocar, o assediador não vai botar isso no prontuário, né? Então você já está se resguardando.
Contratos com pacientes, isso aqui para os médicos que trabalham na esfera privada, é muito importante que tenham contrato, porque o contrato ele vai balizar aquela relação, o que está sendo vendido, qual o serviço que está sendo prestado. No caso de um médico, que ele atua em duas áreas, duas especialidades, ele tem que ter duas apólices? 2 seguros diferentes. E outra coisa, não só isso, vamos pegar um dentista. Um dentista que trabalha com a dentística tradicional, funcional, e o cara que trabalha na estética, ele trabalha nas duas áreas. Ele tem que ter uma apólice que cubra, no caso do dentista, tem a apólice que cobre a estética. Entendeu? Não, ele tem lá seguro para o dentista e tem um seguro para o dentista que trabalha com a estética. Entendeu? O seguro da JPMed vai cobrir tudo que o conselho dele permite. Então, vamos pegar aqui a área da estética, no CRO. O CFO, o Conselho Federal de Odontologia, diz o quê? Que o dentista está habilitado para trabalhar com a harmonização orofacial, desde que após a sua formação, ele tenha um curso de especialização e tal. Vamos supor que esse dentista não fez esse curso. Então, e tem um problema. O seguro, como outros, não vão cobrir, porque ele não estava habilitado pelo conselho dele, porque o conselho exige que ele tenha um curso de especialização para trabalhar com essa parte, tá? Outro ponto muito importante é o relacionamento médico-paciente. Esse é o ponto mais importante. Se você tiver um bom relacionamento, a chance de você ser processado é muito baixa, né? O paciente fez uma cirurgia, tem um termo de consentimento assinado, tem um prontuário bem elaborado, mas fez uma cirurgia de lipoaspiração, lá tinha previsto no termo que tem um risco de perfurar o intestino. Não é para acontecer, mas pode acontecer. E aconteceu. Tem tudo assinado, tem um contrato, tem um termo de consentimento, tem no prontuário. O médico investigou, o médico tentou reverter aquela situação, fez tudo que estava ao alcance dele para reverter. Mesmo assim, o paciente evoluiu a óbito. A chance desse médico ser condenado é muito baixa, porque o judiciário já entende que existe o risco na profissão. Agora, pelo outro lado, não tem termo de consentimento, então o paciente não sabia que tinha o risco. Ele foi para um negócio de olhos vendados, ele não sabia que tinha aquele risco. Ou até tem o termo, mas aconteceu o problema e o médico ficou dizendo, não, é normal, fica assim, toma dipirona e tal, não investiga e tal, e o cara pode ser condenado do mesmo jeito. Então, o judiciário hoje, ele leva muito em consideração o que o médico fez para tentar reverter aquela situação. E não só o médico, mas o suporte da equipe, o WhatsApp da equipe falando, isso vai para o ponto positivo, como se fosse o próprio médico falando, quando a sua equipe está dando suporte. Além disso, eu sempre gosto de trazer processos judiciais do SUS. É importante vocês saberem disso para a esfera civil. Quando um médico está atendendo pelo SUS, o médico está lá no plantão, atendendo pelo SUS, teve um problema, teve uma intercorrência, a paciente morreu ou teve algum problema, chegou em trabalho de parto, perdeu um filho, enfim, processou o médico. Se ele estava atendendo pelo SUS, ele não pode ser processado. Isso é importante a gente saber, porque já chegou no meu escritório uma médica lá de Leme, São Paulo, condenada em R$300 mil numa demanda transitada em julgado, ou seja, já na casa do sem jeito, quando ela nem poderia estar sendo processada. Por quê? Tem uma repercussão geral 940 do STF que diz o quê? Quando você está atendendo pelo SUS, naquele momento, por mais que você não seja concursado, você é um agente público. E se você é um agente público, quem tem que ser demandado é o ente público. Município, Estado, União, DF, ou a empresa privada que presta serviço no público, a exemplo, uma Santa Casa. Isso na esfera civil, de reparação de danos morais, materiais, estéticos. Isso não entra na esfera criminal nem na esfera ética. Ele vai ser demandado, ele vai ser processado. Mas é importante saber disso, por quê? Porque às vezes você pode alertar, avisa o seu advogado que você estava no SUS, e ele vai avisa, e o médico acaba saindo daquela ação e não vai ser julgado. Eventualmente, no futuro, se o município quiser, pode entrar com ação contra o médico regressiva. Eu nunca vi isso acontecer. Isso acontece mais em interior, geralmente, mais por questões políticas, quando o médico é político, mas é muito mais difícil de acontecer. E a JPMed, ela cobre o advogado para apresentar essa defesa e apresentar essa preliminar de repercussão geral, que o médico vai ter que ter esse advogado, né? E, como eu falei que a JPMed é a única empresa que presta esse preventivo, outras seguradoras, elas até fazem ali a orientação quando o médico está com conflito com o paciente, ou uma orientação quando está sendo eventualmente demandado, faça isso, faça assim.
a JPMed, além de fazer essa orientação, ela faz a parte preventiva. Fechou o cliente, fechou com a JPMed, no documento que ele recebe lá de adesão, vem o número do jurídico, ele pode entrar em contato com o jurídico e vai fazer todos os termos de consentimento dele personalizados para o dia a dia dele, o jurídico vai entender, vai conversar com ele via WhatsApp e vai falar, meu amigo, como é que é seu dia a dia, quais são as suas áreas de atuação, e vai fornecer termos de consentimento específicos por área para ele, vai fornecer contratos para ele e outros termos de quitação. Então, a JPMed hoje é a única empresa que faz isso. Isso tem um custo enorme para a empresa, mas é um diferencial. E é um baita de um diferencial, porque acaba que ele tem economia ali até no advogado dele, se ele quiser. Né? Aqui é um modelo de prontuário de consultório, não de SUS, né? Do que eu imagino que seja o adequado. Dados do paciente, histórico médico, registro de consultas, exames, prescrição, procedimentos, comunicação, consentimento. Lembrando que o prontuário ele é multidisciplinar, pode ter de outras áreas, tudo faz parte. Termo de consentimento faz parte, equipe de enfermagem, fisioterapia, nutricionista, tudo faz parte de um prontuário só. Tá? E aqui a gente já está na reta final, eu trouxe alguns casos para vocês entenderem o que acontece realmente. Então, primeiro, isso aqui é um caso de um dentista, e vocês veem que o judiciário, o desembargador, eles realmente aplicam o Código de Defesa do Consumidor. Então, aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, conduta culposa não comprovada, foi julgado improcedente. Esse é um caso lá do escritório desse dentista, tinha termo de consentimento, tinha contrato, tinha tudo direitinho, e aí foi comprovado que não tinha culpa, por mais que tenha uma intercorrência ali, e foi absolvido. Esse outro caso é um caso bem interessante, é uma médica ginecologista que colocou um DIU na paciente e a paciente disse que não sabia que podia engravidar mesmo com o DIU. Entrou com ação pedindo uma pensão até os 18 anos da filha, mais danos morais de alguns R$1.000, mais danos materiais. Imagine só se não tivesse o termo de consentimento dizendo que ela podia engravidar. A confusão que ia ser um papelzinho desse tamanho. E aí, também lá do escritório, a médica tinha a nossa assessoria, a justiça disse o quê? Não há o que se falar em falha no dever de informação. Porque a paciente assinou o termo de consentimento, bem como ainda recebeu a bula necessária. Ou seja, sabia que tinha o risco de engravidar. Esse outro caso aqui é um caso lá do Rio Grande do Sul, que tem um termo de consentimento, mas é um termo de consentimento genérico. O médico usava o mesmo termo para cirurgia na coluna, que foi o caso, comprar um botox, era o mesmo termo, era o geral. O juiz anulou o termo e o médico foi condenado porque ele para de existir. Aquele termo geral, ele passa de existir. E o que é que o juiz disse aqui? Que o paciente, ele não teve a decisão. Era que, nesse caso, o paciente tinha dores nas costas, foi para uma cirurgia e voltou sem andar. E o juiz disse que aplica-se a teoria da perda de uma chance. Se o paciente soubesse que ele poderia ficar sem andar, ele poderia escolher entre ficar sem andar ou ficar com a dor, o risco, né, de ficar sem andar. O que aconteceu? Ficou sem andar, foi condenado. E, por fim, esse caso é um caso de 2 dentistas, que era um caso de implante. Foi comprovado que não houve um erro médico nesse caso, mas não tinha um termo de consentimento. A paciente pedia R$76 mil e só pelo fato de não ter tido um termo de consentimento, os dentistas foram condenados cada um em R$1.500, mesmo sendo comprovado que não houve erro médico. Imagine se fosse algo mais grave. Por isso a importância do termo de consentimento. E por isso que a JPMed oferece isso, porque a condenação é ruim para todo mundo. É ruim para o dentista que vai estar lá sendo condenado, por mais que ele não vá pagar. É ruim para a empresa que vai pagar. É ruim para todo mundo. Então a gente vem oferecer essa parte preventiva justamente para que diminua as condenações, para que cessem as condenações e para que cada vez mais a gente tenha êxito. Né? A gente tenha êxito. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Esse QR Code vai direto para o WhatsApp da Amanda, que ela vai estar à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Enfim, com relação ao seguro, a Amanda é a nossa líder de expansão aqui do Centro-Oeste e está à disposição. Como é que fica essa questão das redes sociais, porque hoje em dia o processo é simples, né? Você mesmo falou, você errou, eu vou postar na rede social. Pronto. E aí como é que fica a questão das redes sociais do médico depois? Se vocês observarem aqui em coberturas, vai ter um negócio chamado gerenciamento de crise de imagem. O seguro da JPMed fornece isso. Então o que é isso? Tem um paciente te difamando nas redes sociais, ali metendo pau no médico,
ele não vai poder ir lá se defender, infelizmente, porque é uma covardia, porque senão ele vai estar infringindo um artigo do Conselho Federal de Medicina. E pode ser penalizado por isso. Mas ele aciona o seguro vai fornecer esse gerenciamento de crise de imagem que vai trabalhar para que ele tenha o menor impacto possível. E aí cada caso é um caso. E muitas vezes o que acontece, é que quem está no olho do furacão acha que aquilo está do tamanho do mundo. E a rede social ela tem uma vantagem, que ela também é muito rápida. Então, aconteceu um negócio na segunda. Um político nosso, independente de quem seja, fala uma besteira, já muda o assunto. Acontece outro problema, já muda o assunto. É muito rápido também. E quem está no olho do furacão acha que está todo mundo sabendo. E muitas vezes nem está. E aí ele vai rebater e vai propagar. Né? Por isso que deve-se acionar o gerenciamento de crise de imagem, que vai ter o profissional adequado para tocar e cuidar.